Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço para toda a equipe da FEAL que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Pérez Garcia. Olá, Fernanda. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Bom dia, alvorandos, quem assiste diariamente nosso programa. Que tenhamos um dia iluminado, cheio de bênçãos e gratidão por todos nós estarmos aqui vivos e vamos construir essa seara divina dentro da gente com a agenda cristã, né, Nando? Exatamente, a nossa agenda é a sua aí hoje é cristã, agenda cristã. Tem um exemplar que eu vou mostrar para quem está nos assistindo, que é um livro de bolso que tem a capa azul e agenda cristã escrita em amarela. Em cima aparece Francisco Cândido Xavier e embaixo pelo Espírito André Luiz. Então, se você quiser acompanhar aqui os programas, a gente está fazendo capítulo a capítulo e aí você pode acompanhar, aí você pode buscar também em PDF na internet na agenda cristã. Nas conversações, é o capítulo 9. Ele fala assim: não se irrite com o interlocutor se não lhe responde à expectativa. Talvez não tenha sido você simultaneamente ou suficientemente claro na expressão. É isso que às vezes a gente precisa avaliar se o que a gente está falando com uma batata na boca, né? Ou né, quando você está comendo a batata está quente, você não consegue se expressar direito, né? Ou o que você está dizendo não está sendo muito claro, como ele fala aqui. Então a gente precisa estar fazendo uma avaliação de como a gente se comunica, porque muitas vezes nos comunicamos de forma errada. E aí a nossa expectativa é que aquela pessoa vai entender, está entendendo tudo, e às vezes não está entendendo nada, né? Então, e aí também que a gente não fique entristecido, né, por a pessoa não entender, porque também talvez a cognição dela vá entender mesmo, né? Então, nas conversações, como a gente sempre diz, é uma via de ida e volta, né, Fernanda? Eu espero que as pessoas estejam nos compreendendo, Nando, porque a gente está sendo o interlocutor aqui, né? Será que nós estamos sendo, a gente está interpretando direito a agenda cristã, né? A gente também tem que nos avaliar, né? Será que eu, Fernanda, estou com uma batata na boca e não estou sendo compreendida, né? Então, assim, vamos ter um pouquinho de humildade, né? Principalmente quem é da área, né? Quem está na área de comunicação. A gente está aprendendo. Se acontecer ruídos, né, na comunicação, a gente fala também bastante de ruídos na comunicação. Opa, aonde que está esse ruído? Por que que aconteceu o ruído? Às vezes, o que eu aprendi é fazer a pessoa repetir aquilo que você falou. Foi claro? Tem como você repetir só para eu ver se eu fui claro o suficiente? E a pessoa vai falar. Aí você fala: opa, não, você interpretou errado. Eu não quis dizer isso. Aí você repete de novo. Ou você, realmente eu pensei uma coisa e falei outra. Nós somos passíveis, né? Somos humanos, a errar. É normal, gente. Tem um livro que eu tô louca para ler. É em inglês, não tem em português.
que chama Errar é Humano. É um relatório científico da parte de medicina que fala dos erros médicos. E sim, errar é humano. Ah, mas médico tem que saber de tudo. Não. Ele faz a especialidade dele, ele tem a especialidade dele, gente. Às vezes acontece muitos erros na UTI, UTI não, no pronto-socorro. Por que no pronto-socorro? Porque é um médico, geralmente é residente que está lá, é gente que está ainda estudando e está fazendo a residência dele. Ele está lá aprendendo, são casos. Só que aí o paciente também tem que ser verdadeiro e contar todo o histórico. O médico não, também não é vidente. Se você esquecer um detalhe, né, você está colocando sua vida em risco. Então, e aí entra o quê? A comunicação. Olha que coisa. Então, a comunicação é a base de tudo na lei da sobrevivência humana. Sem uma comunicação assertiva, não teremos paz. Porque a gente fica no achismo. Ah, eu entendi isso, então eu acho que o outro falou isso, isso, isso. Aí começa um sentimento de raiva, um sentimento que te adoece, um ódio. E aí depois você pergunta para a pessoa: olha, eu entendi isso, isso, isso. É isso mesmo? Aí a pessoa, não. Quer dizer, você gastou energia à toa, em vez de. Porque assim, é o ego, né? Eu não vou perguntar se eu entendi certo. Porque eu entendi sim. Não. Você quer manter a paz? Vai lá. Seja humilde e fala: olha, eu queria saber se realmente eu entendi. É isso mesmo? Aí a pessoa vai falar para você. Você vai tirar, você vai tirar sua dúvida, sanar a sua dúvida e colher o que é a paz para você. Então, o verdadeiro cristão, ele é humilde em querer realmente tirar tudo a limpo, ser transparente. A humildade e a verdade nos liberta. Então, assim, não deixe o ego nessa tal da sobrevivência de eu sou pavão, eu tenho que me aplumar. Esquece isso, pelo amor de Deus. Esquece esse ego. Esquece essa parte do ego. A gente tem que ter o equilíbrio do ego. Agora, deixar o ego se sobrepor à alma, opa! Tem algo errado, né, Nando? Exatamente, nada muito à direita e nem à esquerda, né? A gente tem que ter o equilíbrio, buscar esse equilíbrio para poder manter pelo menos algo razoável, né? E ele fala aqui, ó, na continuidade, ó, se o interpelado, ou seja, aquela pessoa que a gente está se comunicando, não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja, ou que ele seja gago, e se não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Sabe quando a gente fica provocando a pessoa para que ela responda, responda? Mas, puxa, a gente tem que respeitar, a gente não sabe qual é, ó, talvez a pessoa tenha alguma deficiência, tenha alguma situação que a gente não saiba, às vezes ela não tá vivendo um inferno naquele dia, justamente. E aí você quer, né, de qualquer forma, né? E aí, ele falou assim, o interpelado não atende, de pronto, cale as reclamações. Então, se você vai ficar reclamando, 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 aí que a comunicação vai travando mais ainda, que você vai criando mais obstáculos em se comunicar com aquela pessoa. A comunicação é a mesma coisa quando você chegar num lugar estranho, num lugar que você nunca esteve, e você quer estabelecer uma comunicação que você está acostumado no seu local. Não. Você tem que respeitar ali os costumes. Você até, dependendo da situação, tem que se vestir como as pessoas se vestem. Determinados lugares você não vai entrar com a sua roupa ocidental, né? Porque aqui a gente tem os nossos costumes aqui do Ocidente. Aí você vai lá para o Oriente. Aí você vai querer entrar
num templo lá no Oriente. Como que você vai entrar com as vestimentas que você usa no seu dia a dia? Então isso também porque o corpo fala, se comunica. Então, uma forma de respeito é você respeitar como as pessoas naquele ambiente estão se comunicando, né, com respeito. Aí a gente vai lá, pessoas que já foram para o Japão, meu filho já foi, outras pessoas que já foram, já contam para nós. Por exemplo, quando as pessoas chegam para subir no metrô, numa escada, todas respeitam quem chegou primeiro. Ninguém fica atravessando na frente, passando, dando empurrão, cotovelada. Não, todos ali formam uma fila para subir a escada. Não é que nem nós o que vamos atropelando e vamos usando o corpo de forma até de forma mais rude, né? Violenta. É uma comunicação. Você queira ou não queira. Não, não, mas eu estou com pressa. Mas quantas pessoas ali não têm o seu horário também? Quantas pessoas ali não estão precisando ir para um médico, ir para uma situação mais difícil que a sua? Né? E por que que o seu tempo é diferente do outro? Por que que a gente, nessa comunicação, a gente desrespeita o tempo do outro? Não adianta. É a mesma coisa que você está no trânsito, você está tranquilo. Aí você liga o rádio e vai cantando, tá? Aí vem o pessoal atrás e começa a buzinar e começa a dar farol. Poxa, deixa essa pessoa passar. Né? O seu tempo, o seu time é o seu. O time daquela pessoa é outro. Mesmo que ela não tenha razão, mas a gente não sabe a razão dela. Às vezes ela está indo para socorrer alguém, às vezes está passando mal, a gente não sabe, né? Então, essa comunicação precisa ser bem entendida, né, Fernanda? A gente tem que, por exemplo, no mundo espiritual, a caridade da fala não é uma caridade da língua material que a gente tem hoje, é mental. Então, assim, os socorristas do umbral, a comunicação não é feito, né? Aqui a gente está falando da comunicação de nós aqui da Terra, né? Mas também tem a comunicação do plano espiritual, em que, por exemplo, um mentor, ele tem que ir no umbral. Eu acho que eu não sei que filme espírita eu assisti, mas eu vi essa cena. Foi lá e aí o aprendiz falou assim: por que que você não socorreu? Ele está pedindo ajuda. Seja caridoso. Não, no momento ele não quer ajuda, porque o coração fala. Ele estava tentando enganar um espírito. Querendo ou não, o espírito já foi vivo. Então, assim, foi humano nessa vida. Então, ele acha que ele vai enganar, mostrando: olha, eu sou coitado, por favor, eu peço perdão, perdoe. Mas no coração, o perdão não está instalado. Então, assim, ele tentou enganar a comunicação. Só que ali não foi verdadeiro. Teve um ruído ali. Um ruído verbal, mas o coração foi verdadeiro. Aí você vê muitos filmes de terror em que o mal fala que sabe tudo da nossa vida. Porque ele é um espírito. E espírito, ele sabe o que a gente pensa, porque a gente é feito de espírito. E a gente pensa freneticamente. Não tem como você também, tipo, não vou pensar em nada. Em algum momento você vai pensar. E é uma comunicação. E aí, tudo que você pensa que você está guardando segredo, não, não existe. No mundo espiritual, dificilmente você vai ter segredo. Dificilmente. Todo mundo está sabendo tudo da sua vida. Falando, aquele lá pensou, ó, pensou alto, né? A gente não tem pessoas que falam assim: pensou alto." É mais ou menos por aí. Então, assim, a comunicação não é só. Aqui na Terra a gente fala que é da fala, da língua. E eu falo que a língua é o chicote da bunda.
Dependendo da forma que você fala, você leva um chicote bem bonito. Então, queira ser compreendido de uma maneira amável, uma maneira de respeito para com o outro. E não, tipo, tem que ser do meu jeito, tem que ser agora. Não, não tem que ser do seu momento. Você não sabe o que o outro está passando. Você ainda não atingiu o nível de telepatia, né? De saber o que o outro está pensando, do que o outro está sentindo. Ainda a gente não chegou nesse nível que Jesus tinha. Jesus sabia tudo, ele conseguia atingir esses níveis. Ele, ele conseguiu ascender nesse nível de espiritualidade. A gente está ainda, ó, tá correndo ainda. É cansativo, mas a gente consegue, né, Nando? Estamos a caminho, né? A caminho da luz, como tem um livro aí do Emmanuel. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você deseja ou desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Nós estamos sujeitos a isso, né? Nós também podemos estar ensurdecidos pelo fato de que às vezes a gente está só pensando no nosso problema e aí a gente não entende, não compreende o que muitas vezes passam para nós. E assim, quando a gente lida com alguém, né, que você pede uma informação, mas a pessoa não está pronta para te dar informação, coisa nenhuma. Não é que ela é ignorante, que ela está se recusando, é que ela não entende, né? Agora, se você entende, aí cabe a você, né? Você vai lá pedir uma informação, a pessoa fala, não fala nada com nada, né? É, brincando aí com os mineiros, né? Que a pessoa chega lá pro mineiro e fala assim, onde fica tal rua? Ah, é ali, ó, quase ali. Aí você vai, uns 2, 3 quilômetros longe dali. Não é que a pessoa muitas vezes está fazendo isso de forma proposital. É que a pessoa muitas vezes não está preparada, está dentro de um esquema seu, né? Você quer que a pessoa seja perfeita, não está ali para ser isso. Então, precisa ver, como ele fala aqui, ó, recorde que a surdez pode atacar a todos. Porque às vezes você vai e fala, a pessoa não entende nada. Mas não é a surdez só do ouvido físico, é a surdez da alma, né? Que a gente precisa entender, né, Fernanda? Eu interpretei, Nando, também a surdez relacionada quando a gente se aborrece. Quando a gente se aborrece, a gente não escuta mais ninguém. A gente só fica assim, porque eu queria que ela me atendesse, que ela me respondesse assim. Ela me respondeu assim. É que nem criança. E aí vira surdo e não consegue mais manter um diálogo. A pessoa realmente não escuta nada. Não tem poder de escuta ali. E fica com essa raiva, com esse sentimento ruim e vira um surdo. Por exemplo, se você recebeu uma informação, você esperava que a pessoa, sei lá, tivesse pronto alguma coisa. Tipo, às vezes muitas vezes nós, adultos, para o nosso trabalho ocorrer, a gente precisa de terceiros. Só que esse terceiro precisava terminar o serviço em tal dia. Aí você fala, tá pronto. Aí a pessoa fala, não, não tá pronto. Aí você começa o quê? Alimentar raiva. Por quê? Porque era para estar pronto. Tipo, não dá chance da pessoa falar o porquê que não estava pronto. Tem tudo, ó, tem mais detalhes por detrás. Será que faltou alguma informação? Será que eu não dei informação para ela concluir o serviço? Se uma coisa vai levando a outra. E a gente fica bravo, a gente não consegue. O budismo, ele ensina a gente também, né? O budismo fala que a raiva
nos ensurdece e nos empobrece de espírito. Nos empobrece. Quando a gente está calmo, a gente pensa com agilidade, porque a gente está calmo e os neurônios conseguem fazer as sinapses mais corretamente. Quando a gente está com frequência baixa, a gente não consegue ter o equilíbrio de escutar, digerir aquela informação para poder entender e fazer o que eu preciso para solucionar esse problema. Como que eu tenho que contornar a situação? A calma nos ajuda. Então, assim, a água da paz é de grande valia. Tá nervoso? Pega um tempinho para você digerir essa raiva, né? Digere essa raiva, pelo amor de Deus, porque senão você vai ter uma dor de estômago, da gastrite, sabia? A raiva é da gastrite. Por isso que os indianos falam assim, antes de comer, verifica se você está com raiva. Não coma com raiva, os indianos falam. Porque a chance de você adquirir uma doença através da raiva é muito grande. Porque você não consegue digerir aquilo que você coloca para dentro. Você libera muito ácido gástrico quando você está com raiva. Pior que é verdade. Isso é psicossomático. Você gera uma doença mental. Porque você adquiriu a raiva, o ódio, a tristeza. Então, assim, tenta. Tá, eu recebi um não. Vamos lá, maturidade. Vamos lá, sou adulto, maturidade. Não deixa a criança interior assumir o controle. E nem a ansiedade, né? Criança é muito ansiosa. E se controla, respira, vai no seu cantinho da sabedoria e se conecta com Deus. Veja um canto da sua casa, fala, esse vai ser meu canto da sabedoria. Né? Não tem um filme evangélico que é o quarto da guerra, acho que é o quarto de guerra, uma coisa assim. E ela, quando precisa de alguma coisa, ela vai nesse quartinho e ora, abre uma Bíblia. Ir para Umbanda, isso se chama ponto. Na Umbanda, aquela pessoa está fazendo um ponto, quer dizer, aquele lugar reservado para se conectar com água, um ponto. Então, cada religião tem um jeito de falar sobre energia. Um fala, quarto de guerra, o quarto que você vai entrar em conexão com o Criador. Tá, beleza. Não tá errado. É um outro jeito, um sinônimo de você se conectar com o Criador. E Jesus disse, né, para nós que a gente procurasse um local, um quarto, né, ali se fechasse e fazer, para a gente fazer a conexão com o nosso Criador. É isso, exatamente isso. Aqui, o André Luiz disse, ó, evite assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre os quais precisamos fazer silêncio. Imagina que para a pessoa aquilo é uma situação tão desconcertante, tão, né, problemática, você ficar tocando num ponto que você até sabe, tem pessoas que sabem daquilo. E aí você fica fazendo aquilo ficar um tamanho maior, é falta realmente de respeito, um assunto desconcertante para aquela pessoa. Para você pode ser que não, para outra pessoa também não, mas você expor a pessoa a esse assunto é muita falta de respeito, né? Ele fala assim que a gente precisa fazer silêncio, então vamos silenciar. Para que colocar a pessoa numa, né, numa medida estreita, tão estreita, né, Fernanda? Isso compete para psicólogos, né, Nando? Para gente habilitada em cavucar algo para melhorar a pessoa. Nós, meros mortais, não habilitados, né, Nando? Não devemos cavucar algo que pode fazer com que a pessoa não queira, porque a pessoa tem que estar aberta e querer, às vezes, trabalhar com algum assunto que para ela é delicado. Às vezes tem pessoas que têm um luto, por exemplo, lutos muito grandes, perdem um pai,
e choram e assim entram em depressão e não digere aquilo, não digere e ficam às vezes anos com aquilo, com aquela, com aquele negócio tipo, por que que ele se foi? Por que ele não ficou? Né? Mesmo sendo espíritas às vezes, mesmo tendo entendimento, né? Porque é muito fácil a gente aqui falar sem ter passado por situações, né? É muito mais fácil quando a gente não está passando pelo que o outro passa, até acontecer com a gente. Não é fácil. Então, assim, deixa alguém habilitado realmente para tentar estancar essa ferida, para tentar aliviar essa dor. Tem gente habilitado para isso. E porque a pessoa com certeza vai falar assim: ah, ela fala isso, é a pessoa que perdeu, né? Alguém querido vai falar, ela fala isso porque ela nunca passou por isso, né? Então, assim, a gente tem que respeitar. Eu falo luto porque é uma coisa que eu acho mais simples de ser falada, porque eu vejo isso quando eu converso com as pessoas, eu vejo rotineiramente isso. O luto, aquele negócio do ego, né? Eu quero para mim a pessoa. A pessoa tem que estar viva para mim, tem que estar aqui. E não, a gente tem que lidar com a morte, né, Nando? A gente tem que lidar que a morte é a certeza de que um dia as pessoas que a gente ama não estarão aqui, né? E a gente tem que fazer as coisas enquanto elas estão vivas, né? Aprender a lidar com essa finitude do corpo físico e sabemos que do espírito não, né? Então, isso também pode ser um alento quando você tenta argumentar com a pessoa, mostrar para ela que existe, a vida continua, existe a vida, né? É uma zona muito delicada que a gente não pode julgar ninguém, né? Porque a gente não está dentro da dor da pessoa. A gente tem empatia por aquela situação, tenta orientar, tenta mostrar que existem outros caminhos, outras formas de pensar, outras formas de agir, e que isso vai amenizando essa dor dessa pessoa, né? Porque a compreensão, conhecimento ajuda a gente a raciocinar a ponto de a gente entender, mesmo, concordar com isso. E essa concordância muitas vezes está dentro de nós mesmos. Basta a gente estar mostrando para a pessoa, olha isso, olha para isso, olha para o que é seu, né? O que você tem. Você está negando isso. Não pode, né? A gente precisa entender. Então, o que o nosso amigo fala aqui realmente é algo para a gente, né? E ele fala, não pergunte a esmo, né? Quem muito interroga, muito fere. Olha, né? Então, veja que o papel do jornalista não é fácil, não. Ele fica perguntando, perguntando, perguntando. Então, Fernanda, a gente já está se preparando aí. Você quer falar alguma coisa antes da gente ir para a prece? Não, não, eu só queria falar, eu vou falar um pouquinho, é só que às vezes nesses casos, né, em muitos casos o silêncio é a melhor resposta, né, é melhor a gente se calar e só escutar. Exato, porque aí na escuta a gente consegue compreender melhor, né? Porque o nosso silêncio e em função do que o outro está dizendo, né? Porque aí existe essa via de ida e volta, então é o respeito que a gente deve, né? Bom, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, aquele momento que a gente sugere, deixa aí aquele copo de água, que nem a Fernanda. Vamos ver se hoje está cheio ou tá quase cheio, né, Fernanda? Pra Fala mim tá aí. cheio, ó, tá aqui. Tá quase um copaço aí, né? Um copo grande. Muito bem, então a gente vai para esse momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E nós então vamos acompanhar a nossa querida Fernanda nesse momento de prece, de oração e vibrações. Respirem profundamente, deixe todos os problemas para fora de vossas mentes. Foquem no aqui e no agora, mesmo que pareça ser difícil para vocês. Visualizem
flores de cerejeira, perfumando vocês. Não sei o porquê, mas minha alma chama Ruani, uma, uma Buda. Ela é uma Buda do budismo. É a única Buda feminina. Ruani, um ser espiritual do amor que perfuma, vai limpando todos vocês. Ela e Cristo, junto com Maria Madalena, trabalham na hierarquia do amor incondicional. Vamos materializar através de nossas ações e através da comunicação, que é o que estamos falando hoje, de maneira clara, sem julgamento, só com o amor em ação, o amor que nada julga, só acolhe. Se sentir à vontade, se abrace, se acolha. É como se seu anjo guardião te falasse: calma, tudo vai passar na sua vida. Se essas águas estão tão turbulentas, Deus vai te salvar. Escute e veja os sinais. Eu estou dando as informações para você, minha criança. Eu te abençoo aqui e agora. Eu te abençoo aqui e agora. Eu te abençoo aqui e agora, nesse instante, vocês, ouvintes da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, e todo o planeta Terra está recebendo bênçãos de compaixão, de amor, porque todos somos filhos do Pai. E toda a nutrição, tudo o que vocês necessitam vão ser sanados. E que recebam essa comunicação na alma de vocês. Não se desesperem. Acreditem na paz do amor, do magnetismo que Deus está dando para vocês. Não feche seus corações. Liberte seus corações através da gratidão, através da tranquilidade. E creiam que tudo passa. Já dizia, vocês sabem muito bem. Vão em paz, gente, vão em paz. Fiquem na paz e que vossos corações estejam tranquilos. Amém, amém e amém. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Fernanda, aí pelas palavras na condução deste momento tão importante. E quando a gente fala aqui, né, na FEAL, que a FEAL tem uma missão, e a gente está falando de comunicação hoje, né, nas conversações, a comunicação é muito importante. Então, a FEAL tem a missão da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, não é, da, de Jesus, comunicação do Espiritismo. Então, veja como é importante. Para que outras pessoas possam receber o sinal da rádio, da TV, ou estarem em contato com a Fundação Espírita André Luiz, a gente pede que você se associe e possa colaborar. Então, a gente tem um site que vai dar informações para você se associar, porque não é a FEAL que está pedindo ajuda para a FEAL, ela está pedindo ajuda para aquele que ainda não recebeu essa mensagem como a de hoje. Então, anote aí o site, ó, amigosdaboanova.com.br. Temos a central de atendimento, né? Estivemos lá essa semana com as nossas colaboradoras. Anote aí os telefones lá da central, é a 0800 12 018 38, o 11 24 58 3214, né? Temos também o WhatsApp no Clube Amigos, que é uma maneira fácil, rápida de você se comunicar, é o 11 97834 2246. E também o Pix, que é a forma de você fazer uma doação aí espontânea, instantânea. Tem o Pix da FEAL, que a chave é um número de celular. Anote aí, ó, 11
97261-0272. Você vai dizer, eu não estou podendo nesse momento se associar, então faça uma doação aí, né? A doação é sempre bem-vinda, a gente pede ajuda aí para você. E queria dar outro recadinho dizendo que se você, não sei de que forma você está sintonizando a rádio, a TV, tem uma forma bem fácil pelo site. Você vai lá na internet, pode ser até no Google, coloca lá na busca Portal Mundo Maior, aí já vai aparecer o site, a plataforma não é, da FEAL, portalmundomaior.com.br. Se acessou, já aparece lá, você vai descendo, você quer ouvir a rádio ao vivo ou TV, tá lá, ao vivo, botãozinho para rádio, ao vivo, botãozinho para TV, tá bom? Aí você também nesse site vai encontrar vários assuntos, materiais, programas que já foram no ar, tá? É só você buscar lá. Tem radionovelas, tem várias coisas, artigos, bem legal. Portal Mundo Maior, tá bom? Muito bem, Fernanda. Como é importante a comunicação do bem, a comunicação que agrada ao coração, que traz paz, que traz amor entre nós aqui no planeta, né? É muito importante. E eu vejo assim que é derramado mesmo flores em nós para nos acalmar. Só que a gente tem que ajudar essa espiritualidade a nos alcançar. Então a gente tem que ser delicado, que a próxima, agora que eu li aqui, ó, cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, até no mundo espiritual, tá, gente? A gente está falando aqui de empregados, instituição, mas isso cabe também a gente ser também agradecido pelo plano espiritual que nos abençoa todos os dias, que nos orienta todos os dias. Onde você aqui ele fala, cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Então, assim, faça. Você está de passagem. Você está de passagem, você é um caminhante na vida. Hoje você está numa cidade, depois você está em outra, mas você vai deixando rastros. E que rastros que a gente está deixando de comunicação por aí? Né? A gente está tratando como as pessoas? Com que palavras? Esses dias eu estava estudando uma paraxá, né? Paraxá é uma parte da Torá, e estava falando sobre os leprosos e como o judaísmo vê nessa parte da lepra, e da casa também, quando tem algumas manchas, é como se Deus mandasse para a gente comunicação. Por exemplo, na Páscoa, né, na passagem, né, antes de haver, né, de existir a escravidão do povo de Israel no Egito, primeiro ocorreu a morte, agora eu não lembro o nome, a morte de uma pessoa lá, dos irmãos dele, e nisso começou a relação dos judeus com os egípcios. Só que os egípcios não queriam essa relação, essa comunicação com os judeus. Os egípcios falaram: não, não quero isso. Por que que eles estão querendo ter essa comunicação com a gente? Ter esse relacionamento com a gente? A gente não quer. E criou o quê? O sentimento de ódio, o sentimento de raiva. E Deus já estava mostrando para o povo: ó, saem daí, que isso não vai ser legal. Foi um aviso de Deus. Não vai ser, sai daí. Quantas vezes a gente conversa também com os outros, a pessoa demonstra que não está se sentindo bem e a gente continua. E aí a segunda parte foi o quê? Do imposto. Foi colocado, os egípcios colocaram impostos nos hebreus. Continuaram. E a próxima etapa foi a escravidão. Então, há vários avisos na nossa vida que a gente não enxerga, porque a gente não está querendo entender Deus. A gente não está também sendo receptivo na escuta. E se a gente orasse mais,
né? E o negócio da lepra é que quando aparecia, isso daí é algo que, vou falar rapidinho, que eles mostram assim, se a pessoa tá com lepra, isso daí é crença deles, tá? É uma crença que, ao meu ver, é limitante, mas aí é o meu pensamento, tá, gente? É porque a pessoa não está pura, não está com um pensamento bom, por isso que adquiriu a doença. De certa maneira, quando a gente não está bem psicologicamente, a gente adquire doença. E fala assim, e para você tem que fazer caridade para você ser próspero. Se você não abre as portas para os seus irmãos, Deus não te dá prosperidade. E tem que fazer de coração. Então, assim, algumas partes é muito bonito, mas a gente tem que fazer, né? Então, a comunicação, vamos agir agora, né, Nando? Vamos nos comunicar com coração, sem julgamentos, sem, né, ficar preocupado com o que o outro pensou, né? Tentar ser o mais amável possível, né, Nando? Isso, então, é usada, né, no caso, essa enfermidade, que hoje nós chamamos de hanseníase, né, e na época era a lepra, como um simbolismo de que chamavam essas pessoas que estavam acometidas da hanseníase de pessoas impuras. Então, eles usaram essa imagem para dizer dessa impureza espiritual que existe em nós, né? Essa impureza que a gente, eh, no caso, trata, né, quando a gente realmente quer. Porque enquanto não, nessa comunicação cheia de ruídos, cheia de defeitos, cheia de feridas, porque a gente fere e é ferido, né? Então, nessa situação foi simbólico para mostrar que, né, a gente tem essas impurezas que nós, às vezes a gente visitava, eu visitava os rancenianos, e aí falava assim, nós temos a hanseníase no espírito, né? Porque a pessoa tinha no físico, e era e corajosa, né? Porque não é qualquer espírito que aceita passar, se sujeita, ou estar numa em reencarnação para passar por isso. E às vezes a gente traz isso no espírito, né? Então é muito importante para a gente meditar sobre essa questão de comunicação, né, querida Fernanda? Sim, Nando, e fala muito assim, eles falam bastante da língua. Cuidado com a língua. Cuidado com o que você fala. Então, esses dias eu estava lendo a respeito da língua. Eles estão estudando a respeito da língua. E ó, a gente está falando sobre comunicação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que falamos para o outro, porque o que vai e volta, né, Nando? Com certeza. Então é uma questão de educação, de esmero naquilo, porque aquilo que você vai e volta é aquele caminho, né, de ida e volta. Nas conversações possamos ter mais prudência, mais respeito, mais equilíbrio, né? Fernanda, a gente está chegando no final aí, então as suas palavras finais e despedidas aí, mais uma vez. Bem, gente, que o amor acompanhe todos nós, que a gente pense muito no que a gente vai falar, no que a gente vai pensar. Se a gente viu que a gente pensou algo, opa, será que é meu? Ou será que alguém está colocando, algum espírito está colocando ideias que não são nossas? Vamos adicionar um filtro no nosso cérebro para que isso não ocorra e para o amor surgir na nossa vida. É isso aí, então chegamos ao final de mais um Alvorada, agradecendo a sua audiência, a sua paciência de estar com a gente. Esperamos você no próximo programa. E agora aquele tchau de sempre, né, Fernanda? Tchau, 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 Fernanda! tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.